Muito boa noite a todos vocês. Primeiramente, quero pedir desculpa por o horário era para ser às 20h31, porém teve um probleminha aqui de conexão e eu não consegui entrar no horário, mas a nossa convidada, eu acabei de conversar com ela, ela já está entrando aqui, é a escritora Mércia. E deixa eu ver se eu acho que tá. Olá, Mércia, boa noite. Boa noite. Eu não tô vendo a sua tela. E o Instagram tá com essa frescura agora de tá fazendo isso com a gente. Ontem a gente fez uma live também lá no perfil do Literária Mais e Aham. ficou desse jeito também. Mas assim, eu tô te vendo tranquilo, dá pra gente continuar fazendo a live e quando a gente salvar, ela vai aparecer normalmente. Vai aparecer Perfeitão. nós duas normalmente, ok? Ok. É ruim, né, a gente fazer live desse jeito, mas fazer o quê? É o clube do Instagram. Fica um pouquinho estranho, mas tá tudo certo. Faz parte. Boa noite, Tiago. Boa noite, Tatiana. Muito obrigada por vocês estar aqui presente conosco. Quero pedir Livroteca também, boa noite. Quero pedir desculpa para vocês por causa do horário, porque eu tive um contratempo aqui de conexão. Infelizmente, isso acontece, né? E só consegui entrar agora. Mas aqui está a nossa convidada, a escritora Mércia. Ela é artesã, escritora, poetisa, embaixadora do Literária Mais. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é ser embaixadora e como que ela entrou nesse mundo da escrita. A gente vai estar conversando muita coisa boa, eu tenho certeza que ela vai trazer uma experiência maravilhosa aí para nós. Boa noite, Márcia. Seja bem-vindo. Ela vai trazer uma experiência maravilhosa para nós. É mãe e também fiquei sabendo que é avó, né? É verdade, sou mãe e avó. Eu também tenho 5 netinhos já. As pessoas nem acreditam, mas eu já tenho 5 netinhos também. Então, Mércia, Hum. fala um pouquinho aí para nós sobre quem é você, é, sobre a sua profissão. Fala, conta um pouquinho de você pra gente. Então, meu nome é Mércia Aparecida de Souza, né? Normalmente eu uso Mércia Souza, que fica mais curto e mais rápido. Eu nasci na cidade de Una, que é interior do Espírito Santo, divisa com Minas, né? Bem pequenininho. E aos 12 anos eu vim morar em Cachoeiro de Itapemirim. Já saí, fui morar no Rio, voltei, né? Me casei bem cedo, né? Casei com 17 anos e aos 32 me divorciei. Então, hoje, né? Eu trabalho, como você disse, com Literária Mais. Sou escritora, sou artesã, que hoje, né, meu trabalho principal. Tenho também alguns projetos, como né, sou fundadora de um projeto aqui em Cachoeira, que é chamado Mulheres com Voz. E sou gestora em um projeto de marketing no Instituto Aprimorde, também aqui na cidade de Cachoeiro. Como que você entrou nesse mundo literário? Como que se despertou esse desejo, essa paixão pela literatura? Eu brinco às vezes que eu acho que eu nasci com essa paixão, porque eu me lembro com 4, 5 anos que minha mãe me ensinava as vogais, alfabeto em casa, né? Durante aquele tempo que ela estava trabalhando entre o café e a casa. Ela me ensinava a escrever lá no interior, né? Luz de lamparina, à noite. E eu passava o dia correndo na frente dela, escrevendo as letras no chão e perguntando o que era. Aos 7 anos foi quando eu fui pela primeira vez para a escola. E eu gostava muito das poesias na escola. E tinha uma professora que ela se encantou um pouco com isso. Então, nos intervalos, ela passava uma parte ali, um período, né? Lendo para mim. Então,
com 8, 9 anos, eu já lia fotonovelas, minha mãe escondia debaixo do colchão, eu pegava e lia. Livrinhos da escola que às vezes a professora trazia, me dava. E com 12 anos eu fui pela primeira vez na biblioteca, que aí eu acho que foi quando assim eu descobri aquela paixão, né? Eu entrei numa biblioteca aqui em Cachoeiro, encontrei um livro que eu tinha lido, um texto dele ali nos primeiros anos de escola, e na época a atendente, né, que era a bibliotecária, me ajudava, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então nesse período de 12 até 15 eu pegava os livros para ler e com 15 eu fui trabalhar. E aos sábados ficava fechado. Então ela abria aos sábados só para eu pegar livro, né? Então marcava um horário com ela e ia lá buscava os livros. Então acho que foi nesse período assim que eu me descobri dentro assim, aquela paixão pelos livros, pela literatura, né? Acho que eu nunca mais parei de ler nada assim. É o tempo todo, qualquer coisinha que pego, tô lendo. E qual foi a primeira coisa, o primeiro gênero que você escreveu? Você lembra? Primeiro texto. Foi sobre qual Eu, gênero? Foi ficção, não ficção? Eu Você foi não me para que lembro lado? exatamente, mas eu gostava muito de poesias, então eu não me lembro muito dos meus primeiros escritos, mas eu acredito que tenha sido dentro da poesia. Porque assim, eu foquei mais na escrita, na verdade, foi porque durante um tempo que eu fiz terapia por 4 anos e meio. E durante esse tempo a terapeuta me incentivava muito a escrever. Então, nesse período é que eu acabei focando mais na escrita, mas era meio que para poder esvaziar a cabeça, né? Depois desse período é que eu comecei a escrever mesmo, então parti mais para o romance, com mais críticas, né, sociais. Mas assim, eu acho que um dos meus primeiros escritos foi poesia. Eu gostava muito de poesia na escola e costumava ter cadernos com pequenos textos escritos no dia a dia, né? Então eu acredito que seja, mas eu não me lembro. Temos uma coisa em comum, ó, acabei de descobrir. Eu comecei a escrever Ah, também com poesias. Eu tinha vários caderninhos cheios de poesias. Eu acho que eu tinha meus 9, 10 anos por aí. Eu tinha um monte de caderninho, aqueles antigamente, hoje as crianças quase nem usam, né? Aqueles caderninhos sim. pequenininhos de arame, era cheio de Aham. poesia que eu tinha. Minhas colegas andavam pegando meus caderninhos para ficar mandando cartinha para namorada. Pois é, eu perdi muito caderno assim, tá? Minhas amigas também pegavam, eu emprestava e a maioria não voltavam, né? Então perdi muito caderno desse jeito. Livros Dificilmente também, né? eles Mas voltam, né, Mércia? não volta, não. É raro acontecer de voltar. Como você vê a relação da leitura no Brasil? Olha, a leitura no Brasil ainda é um problema bem sério, né? Normalmente a gente é uma frase que eu acho que todo mundo que gosta desse mundo assim da literatura, de escrever ou ler, já escutou ou escuta com frequência, que é assim, não gosto de ler. Eu penso, como que a pessoa não gosta de ler? A gente às vezes não gosta de um gênero ou de outro, mas quando você começa a ler, tem sempre algo que chama atenção, né? Eu acho que falta muito apoio, informação. Há um tempo atrás eu conversei com um conhecido aqui na minha cidade, falando, né, tentando ver como criar um clube de leitura. E a resposta que eu tive dele foi essa: fosse não busque ajuda nos meios políticos, por exemplo, né? Porque ninguém vai te ajudar. Então, se a gente vê que falta muito incentivo da leitura ainda, tanto do poder público, até mesmo hoje nas escolas, porque, né, recentemente, conversando com algumas professoras, ela me disse que hoje praticamente não se lê livros na escola, e em casa também, porque meus filhos, por exemplo, eles têm o hábito de ler, porque me viam lendo, e aos poucos eles foram crescendo e foram pegando livros para ler. Então, se quando alguém fala, não gosto de ler, você tira esse hábito de ler, passa a ideia de que ler é ruim. Então, assim, eu acho que no Brasil falta muito incentivo de todos os setores, tanto na família quanto no poder público, hoje também nas escolas. No geral, está bem, como é que eu falo, complicado, né?
A leitura, quando ela é influenciada desde dentro de casa, ela auxilia bastante. A maioria hoje da família, dos pais, né, fala assim, meu filho vai para a escola, ele vai aprender lá, e deixa a educação por conta da escola, né? A educação do meu filho é por conta da escola, do estado e ponto final. Aí não procura incentivar em casa. Meu filho mesmo, ele tem o hábito tanto de ler, ele também escreve, só não publicou nada ainda, que ele tem preguiça de digitar. Então, ele tem várias agendas com várias histórias, que eu já falei para ele, escreve essa história sua para a gente publicar, porque são histórias boas. E desde pequenininho, eu chegava em casa, quando eu recebia, era a primeira coisa que eu comprava para ele. Era aqueles livrinhos de pintar, de aqueles pontos criados, para ele ir treinando a escrita e o desenho. Então, hoje ele desenha e ele escreve. E é uma coisa assim, ele foi incentivado desde pequenininho. Desde pequenininho. E se todo mundo fizesse isso, seria uma maravilha. Se todos os pais fizessem isso, né? Desse esse incentivo para os filhos, seria uma maravilha. A gente teria um Brasil mais que lê, né? Mas, infelizmente, a nossa realidade não é essa. Igual você falou aí, muitos pais, eles não se importam, não incentivam os seus filhos a ler. O Estado também não dá aquele incentivo que deveria dar, porque são poucos livros, né, que é disponibilizado, uns livros assim que vai chamar a atenção dos alunos. Quando você vai, principalmente na escola pública, quando você chega, tem aqueles livros com capa rasgada, que nós não procura estar renovando a literatura, né? Do jeito que está ali, deixa não sei quantos tempos aqueles livros ali. E não é todas as escolas, né? Mas, infelizmente, o professor tenta se virar como pode para estar fazendo o trabalho dele, embora que em uma certa parte tem um pouquinho de incentivo, mas em outro já não tem, que é nessa parte da literatura, da literatura dentro da escola, né? A Luciene está dizendo assim, eu como professora digo, se a família incentivassem a leitura, seria muito maravilhoso. Com certeza, Luciene, se os pais, se a família desse esse incentivo desde pequenininho, seria maravilhoso. Uma criança de 1 ano, você chegar e dar um livrinho daqueles de pintar e começar, sentar ali com ele, através daquela imagem, começar a criar histórias através daquela imagem para ele, ele vai desenvolvendo desde pequenininho, desde 1 ano, ele já começa a ir desenvolvendo esse senso da leitura. Porque através das imagens também pode se expressar histórias, né? Que a gente chama de leitura visual. Se a família ter essa... Como é que fala a palavra? Me fugiu a palavra agora. Hábito. Começar ter esse hábito, vai ser maravilhoso. Eu espero que, de acordo a gente for se evoluindo na tecnologia, né? Que a gente também possa se evoluir para o lado dos livros físicos. Falando do livro físico, Mércia, o que você acha do livro físico e do livro digital? Vamos fazer essa conexão aí, uma coisa com outra, para a conversa aí ficando mais gostosa. Eu vou te falar que eu descobri o livro digital assim, bem recente, deve ter 3 a 4 meses. Não que eu não conhecia, já li alguns livros digitais, mas normalmente eu tenho uma paixão, um carinho muito grande pelo livro físico, né? Aquela coisa de você pegar, de ler, carregar atrás para todo lado, assim, vou para a praia, tem um livro na bolsa. Isso me encanta, né? Mas, recentemente, até por causa do Literária Mais, as leituras coletivas, então eu acabo adquirindo ali através da Amazon, e encontrei uns livros maravilhosos. Então, assim, alguns às vezes vai demorar, então vou ler ali mesmo. Só que eu acabo comprando depois, né? Porque eu gosto do livro físico.
Mas eu acabei se descobrindo esse mundo digital que está me encantando, né? Às vezes eu estou fora de casa, não esqueci um livro, eu vou lá, baixo um e começo a ler esses livros pequenos. E isso, para mim, assim, aumentou muito a minha leitura, né? Eu estou no ponto de ônibus, tem aqueles livros pequenos ali que são digitais, é rápido, eu aproveito para ler eles. Então, antes eu lia um livro por semana, hoje estou lendo 6, 7. Então, isso melhorou muito a minha leitura. Digamos que, de certa forma, eu estou descobrindo ainda, né, como me adaptar ao digital, mas que eu gosto de guardar, né? Recentemente eu li, como é que é o nome agora? Roube como artista. Falei, não, eu preciso comprar e guardar, porque é um livro que você tem que ter ali por perto. Mas eu acho que vale a pena ler e depois adquirir o físico. Alguns a gente, né, lê e guarda na memória. Mas para mim é recente ainda. Eu ainda tenho uma preferência pelo livro físico. Eu acho que todo mundo que gosta muito de leitura prefere o livro físico, né? Eu amo o livro físico, principalmente quando ele chega, assim, que ele chega com aquele cheirinho gostoso. Eu sempre falo que é um dos meus vícios de leitor, que cada leitor tem um certo vício, né? Sim. Eu amo quando o livro chega com aquele cheirinho gostoso de novo, aquele cheirinho da impressão, que ele ainda chega com o cheirinho da impressão ainda, né? Então eu amo aquele momento, para mim, é como a chegada de um filho. Não sei se eu posso até estar exagerando na minha colocação, mas é muito maravilhoso quando você compra um livro e fica ali aguardando ele chegar e fica toda hora olhando no correio para ver se já chegou. É uma ansiedade. O meu vício de leitor, sabe qual é? É carregar livros atrás de mim. Eu vou para uma festa, assim. Aí eu sei que eu não vou ter tempo de ler, mas se eu tiver com uma bolsa adequada, enfio um livro lá dentro. É uma mania. De onde vai, tem um livro por perto. E esses livros pequenos, desse tamanho aqui, é o melhor que tem para colocar dentro da bolsa, né? A gente pega esse 14 por 21, coloca dentro da bolsa e vai longe. Aí você está esperando alguma coisa ali na fila, você tira um livrinho e vai ler. Olha, teve um tempo atrás que eu fui num bailão. Mas eu estava num lugar e vamos pro bailão. Eu cheguei lá e foram revistar a bolsa. A segurança parou, olhou bem para minha cara e falou assim: você tá com um livro na bolsa? A minha amiga estava do lado e disse: moça, ela tá com um livro na bolsa. Aí ela olhou pra cara assim: quem vem pro bailão carrega um livro, né? Eu pensei comigo, ela tem razão, mas eu escolho uma bolsa que cabe, na maioria das vezes, e carrego um livro. É meu vício, sim. Eita. Isso é muito bom, né? Quando a gente tem um vício saudável. Mas é bom você chegar num lugar assim, de repente você está esperando alguma coisa e você ficar com aquela ansiedade pela espera. Não, você pega ali um livro, vai ler, vai fazer alguma coisa, né? Isso é um jeito de ajudar a gente a passar pelo aquele momento ali e não ficar ansioso ali na espera, né? A gente fala que é vício, mas também é uma, sei lá, uma forma de o que é a paixão que a gente tem pela leitura, né? Eu acho que é uma forma de lidar, porque se tiver que deixar, não tem problema nenhum. Fica, deixa em casa, vou sair, o livro fica. Eu acho que é esse carinho mesmo pela leitura. É igual você falando, vou ficar, sei lá, perdi o ônibus, vou ficar mais meia hora. Então, vou aproveitar e vou ler um pouquinho, né? Às vezes senta no médico, 1 hora para esperar, o médico chega 3 horas depois. Aí a minha tia aí, ó, ei tia. Mas aí eu voltando aqui, normalmente você, sei lá, 1 hora, mas o médico demora 2, 3 horas. Aquele tempo a gente aproveita, lê um pouquinho, né? No tempo não desgasta, a gente não vê, não fica com a ideia de que tá perdendo tempo, porque o meu problema é isso. Se eu estiver sentado esperando, sem fazer nada, na minha cabeça eu tô perdendo tempo, então eu aproveito para ler, né? A Luciene disse assim, trocassem o livro por um celular, ou trocassem o celular por um livro, então. Seria uma boa ideia, viu? Porque as nossas crianças hoje estão muito com o celular na mão e esquecendo de pegar um livro. Esquecendo não, né? Não sendo influenciado pelos pais para um livrinho. Ela disse que ama livro físico.
Boa noite, Liette, né? Dona Liette. Liette, isso, minha tia. Eu falei Seja oi aqui. bem-vinda. Então, É, Mércia, conta pra gente qual é, na sua opinião, como que a gente poderia estar fazendo, incentivando ou promovendo a leitura na nossa cidade? Como que a gente poderia estar fazendo um projeto? Qual seria a sua ideia? então, na minha cidade eu tenho esse projeto que eu te falei, é recente, né? Eu comecei alguns outros trabalhos tentando, né, com a leitura coletiva, alguns grupos de mulheres que eu tenho, e trilha, alguns projetos. Procurei ajuda com algumas pessoas que eu sei que gostam, né, de leitura. E recentemente eu criei o projeto, junto com uma outra pessoa, Mulheres com Voz. Mulheres com Voz, ele tem um trabalho bem amplo, porque ele tem também, né, a ver mais com empreendedorismo, mas a ideia é exatamente isso, incentivar a leitura. Tem outros projetos ligados a ele, né? Por exemplo, recentemente chamei uma colega para fazer uma parceria, que é uma moça que ela é dona de uma revista de Cachoeiro. E ela tem dentro da revista o projeto Ser Visto, onde ela faz divulgação de artesãos, né? Então, a ideia é unir essas mulheres que têm outros trabalhos com a leitura, incentivando, assim, por exemplo, se eu faço artesanato, é necessário que eu me dedique e aprenda mais. Então, se eu preciso procurar vídeos que me ensinem, eu preciso buscar tendências de moda. Então, se a ideia é incentivar mais a leitura para essas buscas, porque é bom assistir um vídeo, é mais prático, é rápido, mas, por exemplo, quando eu decido ler uma revista que, né, tem uma tendência de moda, isso me prende mais atenção, isso me ensina mais. Então, a ideia aqui, né, a minha ideia, principalmente com esse projeto Mulheres com Voz, é trazer a leitura para dentro do mundo feminino, num geral, né, temos outros projetos ligados. Fiz 2 encontros, um através do Literária Mais, o outro, né, eu fiz bem antes, através do meu livro, que são encontros de leitura coletivas, onde eu convido outras mulheres para participar. Nos dois, elas, depois da leitura coletiva, elas fazem divulgação do trabalho delas, né? Então, um dos encontros foi dentro de uma estética. A moça fechou a estética para receber as mulheres só para leitura. Então, a gente faz a leitura, faz o café, bate papo, e com isso a gente consegue incentivar. Lá dentro de uma dessas leituras, por exemplo, uma das leitoras me sugeriu fazer esses livrinhos de bolso para levar para as escolas. É um projeto que eu estou pensando também para o ano que vem. Então, assim, dentro da leitura coletiva também, 2 professoras que participaram decidiram continuar para poder incentivar as leituras na escola. Então, assim, pouco a pouco, tentando levar isso para as mulheres, porque, querendo ou não, eu acho que nós mulheres incentivamos mais, né? Como a Luciene falou aí, se incentivasse em casa, as crianças iam ler mais. E somos nós mulheres que fazemos isso. É difícil ver um homem com um livro na mão. Hoje em dia a gente está a ver mais, mas na maioria das vezes são as mulheres que leem mais. E, assim, no meu ponto de vista, se conseguir incentivar mais mulheres, talvez a gente consiga levar isso para dentro de casa e um incentivo maior às crianças, principalmente às professoras, porque a Luciene falou, e lá nesses encontros eu vi muito isso, as professoras se sentem desanimadas, porque não tem como levar os livros para a escola mais. A maioria tem que seguir ali agora foi eu que esqueci a palavra, né? Mas um método de ensino onde elas não conseguem inserir os livros na escola e a gente percebe um certo desânimo nela. Então, quando a gente leva esse debate da leitura, aquela conversa ali coletiva após ler um livro, elas se empolgam e algumas delas, com alguns dias, já está lendo outra vez, né? Uma das senhoras, por exemplo, que participou, ela falou comigo que tinha 3 anos que ela não lia um livro. Do encontro até hoje, tem 2 meses. Ela mandou essa semana, ela está na 5ª leitura dela. Então, você acaba resgatando, né,
o hábito da leitura e esse carinho que a gente tem pela leitura, né? A gente precisa, né, de mais projetos, mais e mais projetos relacionados à leitura, justamente para isso, para fazer essas pessoas despertar Sim, e falar assim, não, o livro ainda é o caminho, o livro ainda pode fazer muitas coisas hoje ainda na vida da gente. Por que eu falo isso? Porque o livro, a leitura em si, ela pode ser usada, ela é usada hoje como uma maneira terapêutica, por muitos sim, psicólogos, muitos tratamentos. Então, tem pessoas que, quando está ansiosa, pegam um livro para ler e aquele momento de ansiedade passa. Tem outras exatamente. pessoas, determinado problema, pega um livro ali e ela consegue se sentir aliviado daquela determinada dor através daquela leitura. É um refrigério para a alma dela. Então, a leitura Sim. faz muito bem para a gente. A leitura tira a gente de um ponto, nem sei, que você fica ali na vida meio que seguindo de qualquer maneira, né? Por mais, tô trabalhando, tô fazendo isso, fazendo aquilo, mas é como se a gente tivesse um padrão. Você olha, parece que tá todo mundo dentro de um padrão. E a leitura tira desse padrão. A gente passa a pensar, eu estava conversando esses dias, estou numa live mesmo com um autor, e eu falei para ele que eu acho interessante do livro é que às vezes você não concorda com o autor. Mas a gente lê, pensa, critica, discorda, mas você vai brigar com o autor, você nem sabe onde ele está. Então, assim, te obriga a pensar e depois você muda de opinião ou desperta uma opinião nova. Então, essa leitura ela tem o hábito de fazer esse nosso eu despertar. Na minha primeira gestação, quando a minha filha nasceu, eu tive depressão pós-parto. E a forma de sair foi lendo. Eu lia, né, mais e mais. E esse foi assim que eu saí, porque naquele momento, naquela época, eu não tinha psicólogo, não tinha ninguém para me tratar, né? Então, essa forma foi a leitura. E eu acho que é nisso, ela desperta. Por que eu estou fazendo aqui? Então, você começa a discutir com você mesmo, né? Eu falei a conversa interna, né? Você pensa, discorda, lê, cria uma nova ideia, discorda novamente. Então, assim, a gente tem uma conversa interna que só a leitura faz, né? O interessante é que quando a gente está lendo, quando termina a história, a gente quer saber se vai continuar, se o autor vai escrever outro livro falando sobre aquele assunto, porque tem um determinado acontecimento ali que a gente quer saber como é que vai terminar, se vai ficar daquele jeito mesmo. É como se na nossa viagem ali, aqueles personagens, é como não, né? A gente acaba dando vida àqueles personagens e fica imaginando Sim. eles sendo uma vida contínua, que continuasse a vida deles. Eu li um livro agora, Fugindo do Destino, da escritora Cristiane Nunes. Muito Uhum. bom o livro dela, recomendo. Eu terminei de ler o livro, aí eu entrei no Instagram dela e falei, e aí? Como é que vai ficar fulano? Você não vai escrever outro não para terminar? Eu quero saber como é que foi. Aí ela, não, eu vai ficar nesse livro mesmo, é só um suspensinho aí para terminar a mesma história e tal. É claro que eu não vou dar spoiler, né? Mas eu aconselho vocês a Sim. ler o livro, é muito bom o livro, tá? Fugindo do Destino. E assim, e quando você tem esse contato com o escritor, é melhor ainda, que você pode entrar em contato com o escritor e estar trocando ideias com ele e falando o seu ponto de vista. E, de repente, aquele ponto de vista seu pode abrir a mente do escritor para ele continuar escrevendo ou fazer um outro Sim. livro baseado naquilo que o seu leitor passou para ele, aquele feedback. Isso é muito bom. Hoje em dia está bem mais fácil disso, né, Mércia? Porque hoje a gente tem o Instagram, tem vários escritores, e hoje em dia Sim. está muito fácil da gente ler com o escritor, e é muito bom quando isso acontece. É gostoso esse contato, né? Recentemente eu li um livro também tá na Amazon e no final o autor deixava o e-mail dele. Aí pensei, vou mandar um recadinho, né? Passou 5 dias, ele me respondeu e
Aí, através do e-mail ali, né, ele perguntou, eu falei do livro que eu tinha gostado, ele perguntou no que eu trabalhava. E assim, tivemos uma conversa gostosa, então assim, ele falou, hoje é fácil isso e esse contato é gostoso, tanto para nós como leitores, quanto escritores, né? O meu primeiro livro aconteceu a mesma coisa que você fez com a autora, esqueci o nome dela. Cristiane. Isso. Uma das minhas leitoras leu o livro e ela entrou em contato. Me fala que vai ter o segundo livro. Não dá, porque é uma história, parte dele é uma história real. Então, como é que eu vou fazer o segundo, né? Mas sabe o que é engraçado? Eu li um livro um tempo atrás, @amor. E é um romance virtual, através de e-mail mesmo, né? Uma moça manda um e-mail errado, ela é casada e ela começa um romance virtual. O livro termina exatamente, acho, como deveria. Mas me deu uma raiva quando eu cheguei no final do livro. Não vou contar, se alguém quiser ler, mas quando eu cheguei no final do livro, que me deu uma raiva, pensei, gente, por que terminou assim? Porque eu brinco que o livro tem que terminar com como é que seu romance deu certo na nossa cabeça. Mas olhando a ideia do autor, pensei, ele terminou da forma que acho que deveria. E me dá a entender que é uma história que ele conheceu, né? Embora no livro ele não deu a entender em momento nenhum, assim, alguma frase que tenha sido uma história real. Mas a gente fica com essa ideia que você está falando, você cria o personagem na cabeça e a gente torce por ele até o final do livro, da vida, né? Ele passa a ser parte do nosso dia a dia. E é gostoso, né, esse momento. A Luciene disse assim, a leitura transformou a minha vida. Qualquer dia desse, Luciene, eu vou marcar uma live para a gente conversar um pouquinho, para você contar um pouquinho para nós. Boa noite, gente. Eu quero dar boa noite para minha parceira Ana Maria, que entrou aí. Ela também estava numa live lá na Literária Mais, agora ela está aqui conosco. Ela faz parte aí do universo literário, juntamente comigo. Boa noite a Débora. E boa noite aos demais que estão entrando aí na live, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Mércia, fala um pouquinho sobre a sua vida de artesão pra gente. Quais são os tipos de artesanato que você faz? Tem algum aí perto pra gente dar uma olhadinha? Que eu amo arte, eu sou apaixonada por arte. Então, perto de mim só tem a minha caneta, que eu carrego ela, a rosinha. Ai, que lindo! Mas só tem ela aqui. Então, hoje eu trabalho muito com crochê. Sei fazer vários tipos de artesanato, mas atualmente eu foquei no crochê, porque não dá conta de fazer tudo que a gente gostaria, infelizmente, né? Eu brinco que eu deveria viver pelo menos 300 anos para conseguir fazer metade do que eu queria fazer na vida. Mas aí o artesanato, antes eu dividia meu tempo com o trabalho tradicional. Em janeiro eu deixei o trabalho para trabalhar só com artesanato e assim eu ter mais tempo também para trabalhar a escrita. Então hoje o meu trabalho principal dentro do crochê é bolsas femininas. Ainda se vendo muito tapete também, né? A procura é bem grande, mas a Ana Maria tá dando boa noite aí, ó. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, minha linda. E então, se hoje o meu foco é bolsa feminina, praticamente todos os estilos, né? Bolsa, chapéu de praia, porque eu moro perto da praia, vem o verão agora, faço bastante chapéuzinho para praia, aqueles coloridinhos, chapéu comum, mas assim, eu sei fazer tudo, já trabalhei com todos os tipos de peça em crochê, como biquíni, roupa, mas ficou muito difícil, porque, por exemplo, o tempo que eu levo para fazer uma bolsa, eu levo para fazer uma roupa, acabou ficando complicado conseguir conciliar os dois. Então, foquei nas bolsas, que para mim é mais prático, mais rápido, né? Então, hoje meu foco do artesanato é a bolsa de crochê. E a Mércia, escritora, ela está pensando de publicar um novo livro? Já está fazendo algum livro ou só está na cabeça? Como é que está a Mércia, escritora?
estou escrevendo 2 livros. Um está mais lento, porque um tem mais a ver com algumas coisas que eu vivenciei, então está me exigindo um pouco mais de... tem mais tempo, mais dedicação. E o outro é mais no meu estilo, que é o romance crítico, né, voltado para essa ideia da mulher hoje que se descobriu. Então ele está mais adiantado e eu estou trabalhando nele. A minha ideia era publicar no começo do ano, mas fiz alguns trabalhos esse final de ano e mudou um pouquinho a ideia, então devo demorar mais tempo, mas eu estou trabalhando no meu terceiro livro, no caso, né? Porque eu tenho 2 publicados, estou trabalhando no terceiro. E estou pensando nas ideias do conto, porque depois que eu li o livro da Ilma, estou encantada com os contos. Falei, eu tenho tantos contos na cabeça que meus avós contavam, meus pais. Então ainda estou trabalhando nessa ideia, mas por hora é o meu terceiro romance. E fala um pouquinho pra gente aí sobre embaixadora, o que é ser embaixadora. Explica um pouquinho pra gente esse trabalho aí. Então, o Literária Mais ele é um clube voltado para mulheres literárias, então, tanto para autoras quanto para leitoras, né? Ele incentiva o empreendedorismo feminino, e eu conheci ele em maio, quando eu me inscrevi numa antologia que está sendo lançada agora, que é o Elas Podem, está sendo lançada essa semana, né? Então, depois que eu fui aprovada na antologia, fui dar uma pesquisada no trabalho deles, mais a fundo, e depois de conhecer, né, esse apoio a mulheres autoras, ao empreendedorismo feminino, vi a inscrição para embaixadora. Resolvi participar, e depois de uma conversa com a France, entrei. Então, seu trabalho de embaixadora dentro do Literária Mais é apoiar a leitura. Então, ser um clube voltado para assinatura, onde todos os livros são escritos por autoras femininas. Estamos trabalhando muito, porque tem muito projeto para o ano que vem. E o meu trabalho ali eu sou embaixadora de relacionamento, então sou eu que faço o contato com as outras embaixadoras, com as leitoras. Preciso fazer algum contato, só eu vou lá, como é que tá, né? O que houve, vamos fazer isso. Então, assim, o meu trabalho ali é esse contato entre as embaixadoras, entre as leitoras, e o trabalho do Literária, né, eu acho que me chamou muita atenção e me tornei embaixadora, foi exatamente esse apoio às mulheres literárias e às mulheres autoras, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente faça que a gente está lutando pelo nosso espaço, continuamos lutando, ainda há uma certa resistência, né, quando a gente fala que a mulher fez algo. Que eu vejo isso, assim, até mesmo recentemente, uma reclamação de uma escritora, né, que ela recebeu uma rejeição onde dizia que o texto dela era agressivo. Então ainda espera que nós mulheres sejamos aquela menininha quietinha, mulher de casa, cuidando das coisas. Então, dentro do Literária, o objetivo é outro, né? O objetivo é eu poder dizer assim, eu sou isso, eu sou assim. Eu acho que foi isso que me chamou muita atenção. Então, assim, o meu trabalho lá é ajudar nas divulgações das boxes onde os livros são escritos por mulheres. Eu quero dar boa noite aqui para a Grazi, entrou. Boa noite para a Nilda. A Nilda é minha mãe. Benção, mãe. Ela entrou aqui para nos prestigiar. E por enquanto foi só. Ô, Mércia, tem uma coisa que as pessoas, quando a gente fala que a gente, sou escritor, sou vó, sou isso, sou aquilo, aí as pessoas ficam perguntando assim, mas como que a gente encontra tanto tempo para fazer tanta coisa? Conta um pouquinho pra gente aí. Pois é, eu costumo falar assim, eu divido o meu tempo, isso é a verdade. Eu sempre tive
sei lá, sempre eu fui. Eu falo que minha filha sou capricorniana, pra mim tem que estar tudo ali certinho, sabe? Então, se eu divido meu tempo entre, por exemplo, de manhã eu costumo fazer. Acordo cedo, tomo meu café, já aproveito ali para fazer minhas fotos, minhas postagens, né, para divulgação. Então, dou mais atenção também às minhas clientes nesse período da manhã, porque eu sou meio preguiçosa de manhã, sabe? Sou mais animada do período da tarde até a madrugada. Então, como eu sou mais preguiçosa de manhã, eu aproveito para fazer esses trabalhos que me exigem menos, digamos assim, eu posso ficar sentadinha quietinha. Depois eu faço crochê até por volta de 6, 7, depende do dia, porque tem dia que eu vou até as 11 da noite. E quando eu paro por volta de 6, 7, eu aproveito a noite para escrever ou para ler. Eu gosto mesmo de escrever de madrugada, pra falar a verdade, né? Minha inspiração vem de madrugada. Mas eu tenho o hábito de dividir o tempo. Mas não funciona muito às vezes, não. Eu acho assim, quem é mãe, é vó, a gente aprende a fazer tudo de uma vez, né? Então, às vezes eu estou fazendo crochê, me vem uma ideia na cabeça, eu paro, pego o caderno e escrevo. Aí volto pro crochê. Então, se às vezes estou fazendo que essa semana, minha netinha veio pra cá, estou fazendo crochê e tá ela falando, eu paro e vou fazer, sei lá, uma outra coisa, vou escrever, vou aproveitar para tirar uma foto, estou precisando tirar foto do trabalho. Então, paro e vou tirar. Mas por mais que a gente faça assim, eu tenho minha agenda, eu tenho meu tempo, isso me serve no dia a dia para que eu não me perca. Mas eu acho que a gente tem, eu sou mãe, sou avó, sou artesã, sou escritora, é porque a gente é inquieta, então não funciona ficar ali dentro da rotina, né? Mas eu penso domingo, vou descansar. Penso que não estou escrevendo, tô, sabe, resolvendo arrumar um guarda-roupa, então acho que não A funciona, Grazi, não. A gente não tem uma a rotina, Grazi falou assim, mestre, eu me identifiquei. né? Então, e quando você já chegou a sonhar com a história? Já, às vezes eu vou dormir pensando assim, não consegui pensar tanto na história quanto no crochê. Às vezes, por exemplo, estou num determinado trabalho, né, na escrita, eu preciso escrever isso, preciso escrever isso, aí às vezes não vem naquilo que a gente quer. Mas eu dormindo lá para 2, 3 da manhã, estou sonhando que eu estou escrevendo, estou sonhando com a história. Algumas vezes eu levanto, mas eu evito porque se eu levantar eu não consigo dormir. Então, às vezes eu tento guardar aquilo na memória, aí ela acorda de manhã, a primeira coisa que eu faço é passar para o papel, aí depois eu vou colocar tudo em ordem, mas já aconteceu de sonhar, por exemplo, com crochê, né, com peça que eu às vezes estava tendo 2, 3 dias de trabalho, não estava conseguindo encontrar a medida, como que é feita, e quando eu penso que eu estou sonhando com aquilo, encontro, né, a forma certa de fazer, ou a história que eu vou escrever, acontece com muita frequência. Acho que eu durmo pensando no que eu vou fazer, sabe? Esses dias eu estava pensando em escrever, só que eu nem escrevi a história, né? Aí eu deitei também e estava pensando naquela história, fiquei pensando, e daqui a pouco eu sonhei com a história. E aí eu acordei e fui fazer a diagramação de um livro e aquela história na minha cabeça, sabe? Parecendo que eu estava sonhando naquele momento. E eu tentando me concentrar e não conseguia. Aí eu tive que parar, ir lá e escrever pelo menos Exatamente. um trechinho para ver se saía da minha cabeça e eu conseguia me concentrar. Eu já levanto, a primeira coisa que eu faço é anotar, porque senão eu faço igual você, eu fico o dia todo ali e eu fico numa briga assim, se eu não escrever eu vou esquecer. Não, vou escrever depois, mas aí não me concentra. Então eu já acordo, vou lá, faço uma anotação, porque aí eu já sei que depois eu vou resolver. Parece que é o jeito da cabeça falar, tá resolvido, deixa ali, né? Tem dia que você olha, minha mesa tá cheia de anotações. A vida de escritor é assim, né? Às vezes a gente está parado no trânsito, eu estou procurando aqui a ficha para eu fazer a brincadeira com vocês, não estou encontrando. Às vezes a gente está parado assim, e de repente você pega o celular e fala assim, olha, aquele animal que está passando ali dá uma história. Aí começa a inventar uma história daquilo ali que acabou de passar, e o negócio fica bom, né? E você não quer parar de escrever mais. As pessoas, a gente tá, principalmente ponto de ônibus, porque são pessoas normalmente muito diferentes, né? Às vezes
mais chique, outra do interior, você fica olhando ali, às vezes é um personagem interessante do meio. E engraçado que eu acho é que acaba casando, né, as ideias que a gente tem. A gente olha assim do nada para Sim, determinada coisa e às vezes a gente tá com um livro já começado. Aí você olha assim do nada e fala, olha, eu posso colocar isso aqui no próximo capítulo. E dá certinho exatamente. com o que você já estava pensando, parece que você foi colocado ali naquele momento para você ter a ideia Aham. daquele capítulo. Aí a Grazi Pimenta tá falando que ela já escreveu um roteiro de uma trilogia depois de um sonho. Eita! Já publicou essa trilogia, Grazi? Manda aí para nós nos comentários. Já fiquei curiosa Queremos ler. para saber como que é. Não é uma trilogia depois de um sonho, eu também tô curiosa, quero ler. Eu já fiquei curiosa. Olha, outra aí que a gente vai ter que. Depois você me manda um oi, Grazi, lá no direct para a gente marcar uma live para a gente falar um pouquinho sobre isso também. Fiquei interessada no assunto. Pérsia, agora é o Sim. momento da nossa Berlinda. O que Hum, é isso? Você vai escolher um número de 1 a 16 e eu vou uhum. mostrar uma imagem para você. Nessa imagem vai estar uma palavra. E você vai Rebeca, falar eu ia alguma falar, coisa. você vai ter que falar a palavra, porque eu não tô vendo a tela. Tem isso mesmo. Você está sem. Vamos marcar. Ok, Grazi. Manda um oi para mim depois no direct. Eu vou falar para você, então, qual é a imagem, tá bom? Sim, E o que tá. está escrito. É de qual, até que número? De 1 a 16. Pode começar a escolher, a falar. 1 a 16, 7. 7. A imagem tem um globo Tem o quê? e apoiado com um globo terrestre e uma Aham. pomba descendo com um galinho de oliveira e nele está escrito esperança. Vou mostrar para o pessoal que está vendo. Está escrito esperança. Aí eu tenho que falar a primeira coisa que me vem à cabeça. É. A primeira coisa que me vem na cabeça é a Arca de Noé. Por quê? Eu acho que é um símbolo que eu cresci vendo, não o globo, mas a pomba com o raminho no bico. Eu cresci vendo essa imagem praticamente tudo que falava-se da Arca de Noé, todas as leituras que falavam da Arca de Noé, era a pomba e o raminho. E isso ficou na minha cabeça porque na leitura eles falam que ela voou, foi soltar, ela voou, voltou dias depois sem nada. Acho que ela são 3 vezes, se eu não me engano. E a terceira vez ela desapareceu. Acharam que ela tinha se perdido, então ela apareceu com um raminho no bico. E eu acho que eu sempre memorizei essa pombinha que voava em cima de uma água que não tinha nada e voltava cansada dias depois. Então, eu acho que a primeira imagem que me veio, mas eu cresci vendo ela, né? Então a pomba e um ramo, a primeira coisa que vem na cabeça é a Arca de Noé, o dilúvio. Escolhe outro número. 13. O 13 tem o mapa do Brasil, o mapa não, a bandeira do Brasil, tem um círculo, tipo um globo também, cheio de números, como se fosse algoritmos, e um menino navegando na tecnologia, e está escrito futuro. Futuro. Então, aí vem uma palavra feia na minha cabeça, porque assim, na minha cabeça vem emburrecimento. Por Eu quê? acho que a gente. Porque acho que foi a Luciene que citou aí, porque que nós não tiramos os celulares e damos mais livros. Eu tiro por mim, eu acho que você também, a maioria de nós crescemos numa época que a gente brincava mais na rua,
Nossas brincadeiras eram tipo pique-pega, bandeirinha, sei lá, a gente tinha mais contato com as outras pessoas. E hoje eu fico olhando, mesmo nós adultos, a gente passa muito mais tempo atrás do celular. Quando a gente está de frente com uma outra pessoa, parece que a gente não sabe mais conversar, não tem mais assunto. As pessoas têm assunto no celular, entende tudo no celular, e quando está de frente com a outra pessoa, não sabe mais o que falar, não sabe o que fazer, e sem falar da leitura. Foi falado recentemente por alguns psicólogos, discutiram-se recentemente a questão do livro digital em São Paulo, na escola, né, que virou discussão, porque através do celular a gente não tem esse negócio de usar a cabeça, a mão, todos os nossos sentidos. Então isso dificulta a nossa aprendizagem e a gente fica meio no automático. Então, se eu a primeira ideia que me vem é isso, a gente está regredindo ao invés de melhorar. A tecnologia ela é ótima, mas se a gente tentar substituir os nossos sentidos, a gente deixa de evoluir, né? E pelo que as coisas estão encaminhando, infelizmente, a tendência é, vamos colocar entre aspas, né? A tendência é piorar, porque a tecnologia, cada dia que passa, ela está evoluindo, e a gente acaba aderindo a essa tecnologia. Não sou contra, tá, gente? Não sou contra a tecnologia, pelo contrário, amo a tecnologia. Tem uns robozinhos que me limpam a casa, agora eu tenho até um aqui em casa, que é maravilhoso aquele negócio. Quero um desses. Maravilhoso, a gente liga o bicho. Eu já mandei pedir meu filho para limpar a casa, o que ele fez? Mãe, cadê aquele robozinho preguiçoso? Aí ligou o bichinho lá e deixou o bicho limpando a casa sozinho lá. Ele não quer mais nem saber de limpar a casa, só liga ele lá e deixa ele lá. Eu também não sou contra, eu acho que a tecnologia facilita muito a nossa vida, né? Não é quando eu não sou contra. Hoje, por exemplo, né, igual vocês estavam falando, trabalho literário a mais, outros trabalhos igual o meu aqui em Cachoeiro, com Mulheres com Voz, a tecnologia facilita essa ligação. Mas quando nós passamos a dar muito mais valor, por exemplo, ao celular, do que o ser humano à sua frente, a gente deixa que a tecnologia tome um lugar que fecha a nossa mente. Eu falei, eu gosto do livro digital, ele é ótimo, mas o livro físico, ele me obriga a pegar, a pensar, né? Então, se todo esse processo, quando eu pego um livro físico, quando eu cheiro, quando eu trago ele para mim, o meu cérebro assimila de outra forma, eu aprendo muito mais. O que no livro digital, às vezes eu preciso voltar 2, 3 vezes na mesma leitura para poder conseguir armazenar melhor. Então, assim, eu não sou contra, mas eu acho que a gente precisa dosar isso, né? Aprender a equilibrar quando eu, né, consigo conversar bem com uma pessoa através do WhatsApp, mas eu consigo também conversar com uma pessoa quando ela está à minha frente. Né? Se a gente aprende a dosar, eu acho que é maravilhoso, né? Eu acredito que tudo na vida da gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa da tecnologia, precisamos que, querendo ou não, o mundo, a tendência é continuar girando em torno da tecnologia, tanto que o nosso trabalho é feito através da tecnologia, né? Se não fosse a tecnologia, a gente não teria como estar desenvolvendo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Mas eu acredito que precisa-se ter um limite. E isso, mais uma vez, entre os pais, né? Hoje nós vivemos em um mundo onde os pais não podem falar não com as crianças, onde os pais, porque senão vai dar a negatividade na criança, a criança vai nascer frustrada. E é um mundo onde os pais não podem mais colocar os filhos de castigo, é um mundo complicado. E aí as crianças, o que acontece? Não estou fazendo aqui apologia à violência, jamais, tá? Eu não sou a favor de nenhum tipo de violência contra criança, tá bom? Estou só explicando a conversa que nós estamos tendo aqui. E então, e hoje está assim, os pais não estão incentivando mais as crianças nada, não estão incentivando a ler, não estão incentivando. Me dá o celular. Ai, toma, eu não posso dizer não pro meu filho, então toma o celular.
Ah, eu quero assistir a televisão agora. Não, meu filho pode assistir. Eu não posso dizer não para meu filho, porque senão ele vai ficar triste, pode sofrer um trauma. Então, são coisas que os pais precisam dosar até onde vai esse limite de dizer não, né? Então, Exatamente, a sim. gente precisa ter esse controle, porque senão o mundo, em vez de melhorar com a tecnologia, de avançar com a tecnologia, ela vai começar a dar uma regredida. E assim, mas regredida aqui, né? Porque no mundo vai E assim, estar. nós já vimos essa regressão, porque, por exemplo, você olha se o quanto aumentou as doenças psicológicas, não esqueci, mentais, não esqueci a palavra ideal agora, mas assim, vamos falar, depressão, pânico, ansiedade, principalmente ansiedade. Todo mundo que a gente conversa hoje tem ansiedade. Então, depressão, o número aumentou muito. E isso vem exatamente dessa linha que que está faltando, o equilíbrio. Eu falo com a minha filha, uma criança que cresce, ninguém está falando que vou bater, mas vou tomar, sei lá, um copo de vinho. Não vai. Eu estou frustrando a criança? Não, estou deixando, não pode. Pronto, né? Então, ela vai aprender a lidar com isso. É algo que não pode, não pode, acabou. Então, ela tem que aprender a lidar com a frustração. Senão, vai se tornar um adulto que não lida com a frustração. Um adulto que não lida com a frustração adoece. A gente não entende, porque na vida, quando você é um adulto, ela vai vir de qualquer maneira. E nós não sabemos como lidar se nós não aprendemos. Se não sabemos como lidar, nós vamos adoecer e nem sabe como se curar também, porque não entende. Então está faltando esse equilíbrio, está faltando essa dosagem. Eu falo em casa que a gente teve assim, antes nós tínhamos um número de pais muito perdido e violento, e passou-se a pais muito permissivos. Então, nem um nem outro está ajudando. É verdade. A Luciene está te parabenizando pela fala, penso assim também. A Grazi está concordando. Livros mudam vidas. Aí a Luciene falou Obrigada. exatamente o equilíbrio. Boa noite, Prosivés. Obrigado pela presença. Então, escolhe mais um número. Mais um número 3. Tem duas mãos juntas. Está escrito gratidão. Gratidão. Primeira palavra que me vem à cabeça, gratidão. Menina, eu exagero. E é estranho falar exagero, mas até porque tem uns dias que eu tenho pensado sobre isso. Eu vejo hoje, assim, tudo que a gente abre tá gratidão, gratidão. É uma palavra bonita e a gente precisa aplicar, mas criou-se na minha cabeça, mas criou um exagero que eu olho assim, lá diante de um problema, de algo que está te incomodando, aí, não, gratidão por isso. Eu acho que se tornou um exagero a ideia da gratidão. Porque eu não sou assim, não, tá? Eu falo com a minha mãe fala que ela agradece por tudo que acontece na vida dela. Se ela tropeçar, ela agradece a Deus. Eu falo assim, mãe, Deus que me perdoe, porque se eu tropeçar, eu falo um monte de palavrão primeiro, depois eu talvez até me desculpe com ele. Mas eu sou uma pessoa que eu penso assim, se tá doendo, põe pra fora. Depois você, né, conserta, dá jeito. Agora, por que eu tenho que ficar o tempo todo? Não, tá tudo bem, tá tudo certinho, sou grato. Eu não consigo enxergar dessa forma as coisas, né? Então, hoje eu tenho visto essa ideia de gratidão. Gratidão, eu acho ela bonita, mas eu acho que a gente ficou nessa de coisa exatamente dessa coisa bonita da internet. Tudo é gratidão, né? Tudo tá ótimo, tudo maravilhoso. E para mim isso é uma ideia errada de como lidar com as nossas dores. A gente precisa sentir elas, a gente precisa viver elas, né? E depois se livrar delas. Mas se eu não conseguir passar por essas coisas, como é que eu vou ser grato mais tarde? Como é que eu vou ser, nossa, eu aprendi em determinada situação.
Então eu tenho essa sensação de que é um certo exagero hoje, principalmente nas redes sociais, que é tudo bonitinho e tudo gratidão, né? É muito fofo, mas tô achando um pouquinho exagerado ultimamente. É como se fosse uma moda, né? Tá na moda, então vamos falar, vamos todo mundo dizer a mesma Exatamente, a coisa, moda. todo mundo falar a mesma coisa, porque tá na moda, tá na mídia, então vai dar clique. Exatamente, tá na moda. Então, sei lá, o mundo tá caindo, tô grato que o mundo tá caindo. Que grato, gente, que tá grato que tá tudo desabando. Assim, eu sempre falo o seguinte, né? A gente precisa ter, sim, o sentimento de gratidão, igual você falou, né? E Sim, saber conviver com o problema que você está passando e saber, é, não vou dizer suportar, mas é como conciliar, né? Uma coisa e sim, outra, né? Agora você precisa exatamente. sentir a sua dor, até porque para você ser grato, você precisa sentir o refrigério. Se você Sim, consegue sentir o refrigério, aí sim você consegue sentir a gratidão. Porque o amor e o ódio, mesmo que você sinta ódio de uma pessoa, um dia você amou essa pessoa. Ou você ao sim. menos gostou, ou alguma coisa aconteceu. Ou o que aconteceu que você teve ódio? Você não tem ódio da pessoa da noite pro dia ou do nada. Eu olhei para a pessoa, tenho ódio da pessoa, né? Exato, Bom, aham. é assim, é o meu ponto de vista, né? Aí Sim, aqui é esse momento assim descontraído, onde você expõe a sua opinião, a gente fala um pouquinho para não ficar uma coisa robótica, né? Então a gente faz essa interação. sim. Escolhe outro número, por favor. 9. 9. Tem uma mulher escrevendo, tem um sapo, eu acredito que esse sapo aqui é aquele sapinho que virou príncipe. Tem uma fada Aham. sentada em cima de um livro, um anjinho, uma luz em cima da cabeça da mulher. Tem um gênio, tem uns menininhos voando, tem um tapete mágico, eu acredito que seja o Aladim, tem uma flor e tem uma odalisca, um pássaro e está escrito inspiração. Bom, quando você foi descrevendo a imagem, eu pensei nas historinhas infantis, porque eu conheço todas elas, né? Mágico de Oz, como é que fala? Cinderela, todas as histórias infantis que você imaginar, eu conheci todas elas. Eu, na época, tinha um programa chamado Rádio Nacional de Brasília e tinha um programa, se eu não me engano, era de meio-dia às 13h30, que era com uma mulher chamada Tia Leninha. Eu tenho a foto dela até hoje. Na época eu escrevi para a rádio um sorteio, eu escrevi toda empolgada, eu tinha uns 10 anos. E ganhei o sorteio, então recebi lá em casa um pacote com papel de carta, foto dela, aquelas coisinhas da literatura, né? Então, se eu ficava sentada todos os dias, eu trabalhava na lavoura de café nessa época, né? 9, 10 anos, eu trabalhava na lavoura de café. Então, eu ficava escondida, enrolando no almoço, que eu vinha da escola, tinha que almoçar para ir para o café. Eu ficava enrolando ali no almoço para conseguir dar tempo de chegar na hora da historinha. Então, todos os dias eu ouvia a historinha infantil no programa. Então, quando você falou assim, a mulher na inspiração, a mulher escrevendo, mas a primeira imagem que me vem são as histórias infantis. Hoje, assim, a gente critica muito, a gente sabe que algumas delas realmente mexeram com a cabeça, mas eu acho que até essas histórias infantis, né, quando a princesa das histórias infantis e tal, a gente criou na nossa cabeça uma ideia errônea, mas eu acho que as histórias me incentivaram e me ensinaram muito. Eu também acho, eu não tenho nada o que falar. Eu gostava tanto de ver a Bela Adormecida. Eu gosto até hoje, sabe? Porque Até eu hoje não eu sei, vou falar, até hoje eu gosto. eu tenho uma opinião que assim, tem uma frase que você já deve ter escutado, que assim, nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Então, eu gosto muito dessa frase porque eu acho que quando a gente olha uma história, a gente olha do ponto de vista do que nós somos.
A Bela e a Fera, por exemplo, falando, até hoje eu sou encantada, porque o que eu entendo da história é assim, a busca que nós temos por encontrar o bem no outro, em vez de você ficar se olhando, né, por exemplo, no caso da Bela, a gente busca beleza física, a, como é que fala, o status. Então, assim, ninguém busca encontrar no outro a bondade que está por detrás das dores, né, por detrás da própria beleza. Então, assim, eu gosto dessas histórias, que eu acho que na minha cabeça o que eu encontrava nessas histórias eram essas coisas, né? Então, eu tenho comigo até hoje essa ideia. Nós vemos o mundo como nós somos, não como ele é. Exatamente. Quando saiu o filme da Barbie, criou-se uma polêmica muito grande por causa do filme da Barbie. Sim. Mas, gente, eu amo os desenhos da Barbie até hoje. Se eu estiver escrevendo ali, meu filho falar, mãe, tá passando o desenho da Barbie na televisão, eu largo aqui o que eu estou escrevendo e vou lá assistir, porque eu gosto de todos os filmes da Barbie. Porque... Minha filha assistiu todos. Nossa, gente, é tão gostoso você mergulhar nesse mundo. E até hoje eu não entendo por que criou-se esse alarde tão grande em volta de uma coisa que... É que nem a gente estava falando, né? Virou moda. O que dá moda, dá clique, a pessoa começa a falar, né? Não é só moda, é o que eu falei aquela hora, assim, nós estamos lutando ainda por uma igualdade e a nossa luta é longa, nós mulheres. Porque tudo que tiver um pouquinho a ver com uma conquista vira esse problema todo. Eu não consegui assistir o filme da Barbie, mas se falou tanto que eu procurei algumas informações, né? E eu acho assim, toda a briga desenharam ali como funciona o mundo machista. E aí, pronto, aí virou problema, ninguém gosta, porque, né? Não, eu não sou, mas quando a gente toca nessa ferida, virou um debate, uma confusão. Mas eu acho que é muito isso, né? Deu voz, alguma ideia feminina, pronto. Mas eu acho que são discussões bem válidas, né? Eu não assisti também, não. Eu preferi nem assistir. Foi tanta confusão que teve Eu não tive como. Eu não tive como, mas eu vou assistir. Não assisti, não fui assistir. A Cris está falando, a Grazi está falando, minha filha tem 17 anos e assiste Barbie. A minha tem 25 e já é mãe. A minha tem 25 e já é mãe, assiste também. Ela disse que assistiu o filme e gostou. Eu não assisti, mas de repente o filme pode ser até melhor do que os comentários que surgiu, né? Porque é que nem você falou, cada um vê as coisas do seu olhar, né? Então, sim, eu vou entender de um jeito, você vai entender de outro, e assim cada um vai vivendo e a gente vai respeitando as diferenças, tanto nas suas personalidades, também no seu intelectual, né? A gente tem que ter esse respeito pelas diferenças. Exato. Para finalizar a nossa berlinda, vou te fazer uma pergunta que você não pode pensar. Quando eu terminar de fazer a pergunta, você tem que responder. Vou tentar. Brasil com mais livros, mais tecnologia ou os dois? Mais livros. Por quê? Primeiro, como nós já falamos, as crianças hoje estão com a cara dentro do celular 24 horas. E o Brasil, ele tem um déficit de educação, de aprendizado, nós somos um povo ignorante no sentido de que temos muito pouca informação, aprendemos muito pouco, temos pouco conhecimento. Então, se você pega, às vezes, uma pessoa que fez faculdade, né, conseguiu estudar e tem pouco conhecimento, de fato, é uma pessoa ignorante, né, briga, às vezes, numa situação que não precisava de discussão. Então, temos um certo estudo, mas temos pouco conhecimento, e esse pouco conhecimento vem porque nós estamos nesse automático. Vai para a sala de aula e aprende tudo que o professor passou, decora tudo, se forma, mas não aprendemos nada. Então, né, nós somos um povo ignorante
isso é ruim de falar dessa forma, é triste, mas nós precisamos assim, de educação de fato, né, que é fazer com que o outro pense. Não estou dando ele assim, sei lá, estou ensinando gramática, que bom, mas eu preciso dar ele uma história que faça ele pensar, que faça ele ser crítico. E não temos isso, então eu acho assim, mais livros, mais buscar, né? A nossa geração não tem pessoas pensantes. Essa tecnologia já está dando tudo de mão beijada. Você abre ali, quero fazer um crochê. No meu caso, quero fazer um crochê. Eu não preciso ficar quebrando minha cabeça hoje em dia para chegar numa peça. Lançou a peça ali, tem uma atriz usando, eu só preciso esperar 15 dias que alguém vai fazer a receita e vai postar no YouTube. Então, eu não tenho mais trabalho e quando eu preciso tirar uma medida de uma peça, estou falando porque eu vejo assim, colegas minhas de profissão que não conseguem tirar uma medida da blusa, não aprendeu. Por quê? Porque pega a receita pronta. Então a gente perde esse hábito de tentar, não, tem que fazer tantos pontos, tem que dividir por tanto, tem que, né? A gente perde esse hábito, está pronto. Então essa tecnologia te dá isso, tudo pronto. E o Brasil precisa fazer com que as pessoas pensem, levar as crianças a pensar, senão nós não vamos encontrar na nossa geração bons autores, bons filósofos, professores, né, geniais. Temos aí, eu vejo alguns maravilhosos na internet, não estou falando que não tem nenhum, mas o número é muito menor e nós poderíamos, nós somos um povo muito alegre, né, cheio de ideias, criativo demais, e não conseguimos usar isso porque falta essa, como é que eu vou falar? Não é nem força, né? Falta incentivo para a gente pensar de uma forma proativa, talvez, né? Onde assim, vou usar toda essa criatividade, mas né, para poder pensar, por exemplo, num mundo melhor, para poder pensar que nós somos um país com tanto alimento, por exemplo, que a gente poderia estar empregando de uma forma melhor. Então, assim, nós temos conhecimento, mas temos pouca sabedoria nesse sentido. É verdade. Você falando assim, eu lembrei que os nossos Enems é um fracasso, porque nós lemos, vou falar nós para não generalizando, né? Espero que todos entendam, mas eu vou falar nós para ficar de uma maneira mais fácil para se entender o que eu quero dizer. Nós lemos e não entendemos. Exatamente. Nós simplesmente pega ali o livro e lê, e pronto, acabou. E não procura entender o que está lendo. Pode ser qualquer tipo de livro. Qualquer tipo de livro, gente. Infantil, pode ser um conto, um romance, um livro policial. Mas só lê e não entende, não procura entrar na história para viver o personagem, para entender por que aconteceu aquilo, por que a história acabou daquele jeito, entrar em contato com o escritor, que nem a gente faz. Mas por que terminou assim? Porque vai ter outro livro. E aquele interesse de você ali mergulhar na história, sabe? E isso faz falta. A gente vê o reflexo disso, eu falo como profissional da área da educação nesse momento, a gente vê o reflexo disso, da falta da leitura, da falta do livro, quando a gente faz uma prova para o aluno fazer, que precisa fazer uma interpretação, ou que precisa fazer um pequeno texto. Um pequeno texto de 20 linhas o aluno tem dificuldade de fazer. Isso não consegue. É o reflexo. Pode falar. A gente está concluindo a nossa live. Eu quero que você fale um pouquinho. Você pode dar uma mensagem aí para a gente, se despedir do pessoal. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer a você pelo convite. E eu adorei. Se você agora deixa bem à vontade. Realmente, né? Gostei muito. Agradecer a todo mundo que participou aí, as meninas, os comentários gostosos, muito bom.
E eu acho que a mensagem é essa, ler mais, mas assim, ler e entender. Às vezes eu falo um livro policial. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com livro policial. Eu tenho muito problema em entender as investigações. Eu leio 2, 3 vezes a mesma página algumas vezes. Então, se esforçar, isso é bom, né? Porque não é pela história, não é só pelo aprendizado, mas estimular o nosso cérebro, mudar a nossa forma de pensar, abrir a nossa mente. Né? Abriu a nossa mente, você cria um leque de opções. Então, essa mensagem final é essa: ler para abrir a mente e encontrar esse leque. E agradecer a todos vocês que participaram comigo. Pessoal, também quero agradecer a todos vocês, quem entrou, tá aí com a gente desde o comecinho. Muito obrigado, viu, de coração, por vocês terem aparecido aqui, para não deixar só nós duas aqui conversando. Foi muito gostosa a live, todo mundo interagiu, foi maravilhosa. Mércia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi uma grande honra para mim ter você aqui nessa live hoje. Obrigado por você ter tido paciência de esperar eu resolver meu probleminha com a minha conexão hoje. Também pode falar. Deixa eu falar uma frase que eu lembrei de um amigo meu, infelizmente ele morreu de Covid, mas eu me lembrei dele durante você tentando resolver. Ele detestava a internet. E na época ele foi morar nos Estados Unidos e infelizmente, né, a Covid matou ele 40 anos. Mas ele tinha uma frase que eu ligava para ele, eu tinha que ligar de telefone fixo, né? Falava: que tipo de ser humano vive sem tecnologia? Ali tem uma frase que eu vou falar para você que eu lembrei de você tentando resolver. Ele falou: a internet veio para resolver problemas que antes não existiam. Eu lembrei que eu estava tentando resolver, foi verdade. Vai pelo menos dar nós a essa conexão agora, né? A Luciane está dizendo assim: parabéns, meninas, adorei as falas, ler e fazer reflexão. Ler e fazer a reflexão. Precisamos de mais investimento na literatura. Muito obrigada. Aí a Grazi falou assim, maravilhosa. Gente, muito obrigada a vocês por estar aqui com a gente, estar participando aí conosco, tá? A mensagem que eu vou deixar para vocês também fazendo da Mércia as minhas palavras, que nós precisamos ler e procurar entender. Porque a gente lê 24 horas por dia. Eu estou olhando para o celular, eu estou lendo. Existe a leitura visual, a leitura que a gente pega o livro e lê, e todas as leituras que a gente faz, a gente precisa entender o que a gente está lendo. Se eu estou vendo uma imagem, eu não vou para uma obra de arte, uma exposição de uma obra de arte, e vou simplesmente olhar lá, a maioria das obras de arte é só um borrão de tinta, e falar assim: não, é só um monte de tinta jogada na tela. Mas eu vou olhar para aquela obra de arte, se for o Picasso da vida, e eu vou tentar interpretar o que é aquele borrão de tinta. E assim é a vida da gente no mundo da literatura. A gente precisa entender o que está à nossa volta. Quando a gente procura entender o que a gente lê, a gente compreende o nosso mundo em volta. A leitura abre a nossa mente, ela faz a gente viajar por mundos que a gente nem imagina. E é maravilhoso quando você pega um livro e você quer entrar em contato com o autor e você quer saber se vai ter outro, quando é que vai ser o próximo, e conversa ali: mas por que isso não aconteceu assim? É maravilhoso, gente. Faça o teste, leia, interprete. Se quiser, entre em contato com o escritor, procure conversar com ele, mas não deixe de ler. O Brasil que lê será um Brasil inteligente. Com certeza. Beijão. Até a próxima. Até a próxima.